apareceu aí pra você que a gente já tá começando? Não apareceu ainda, não. Ah, agora tá, né? Mano, então, você tá nervosa? É a sua primeira vez, né? Gravando e tudo mais. Você tá nervosa ou não? Não, nervosa eu não tô. É uma doce experiência. Então, vamos lá. Mais uma das muitas da vida. Então, é assim, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Então, e aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast, meu nome é Lourenço Losato, e hoje estamos aqui com o Josi Mesquita. Cara, se apresenta pro pessoal, fala o que que tu faz e quem que você é. Oi, galera. Meu nome é Josilda Mesquita. Eu sou professora, sou psicóloga. Faço doutorado na Universidade Federal do ABC. Faço doutorado sobre sexualidade. Meu trabalho como psicóloga, ele está voltado para os relacionamentos afetivos, para a sexualidade. Um pouquinho de cada. E, cara, me diz uma coisa, por que você escolheu seguir para se especializar em relacionamento? Por quê? É uma história muito interessante, porque, na verdade, veio depois do meu mestrado. Eu fiz mestrado na área de educação, então meu mestrado foi estudar sobre a robótica. E aí eu queria fazer o doutorado. E eu pensava assim, olha, quando eu for fazer o doutorado, eu quero fazer uma coisa no qual eu realmente queira me aprofundar, queira me apaixonar. E estudei, então desde 2017 que eu estou estudando, estou fazendo vários cursos sobre sexualidade. Eu estudo psicanálise há uns 20 anos. E aí eu falei, nossa, olha que bacana, eu vou unir a sexualidade com a psicanálise e a educação, que vai fazer um casamento bem perfeito. Procurei a minha orientadora do mestrado, eu tinha feito meu mestrado com ela, nós fomos estudar no mestrado foi sobre a robótica, né? O trabalho da robótica na educação, e ela também fazia pesquisas já há alguns anos sobre sexualidade. Eu fiz a proposta da gente fazer um projeto no doutorado nessa linha. E aí eu falei, olha, eu queria estudar a sexualidade infantil, esse percurso da sexualidade, queria unir com a psicanálise, que era uma paixão para mim há muitos anos. E aí bolei o projeto foi bem bacana. E aí você tem todo um processo para você entrar no doutorado, né? E eu fui passando pelas etapas do processo. E aí comecei o meu doutorado ano passado. Pegou a pandemia e pegou em cheio todo mundo. Então, o meu doutorado, que era para ser feito em 4 anos, foi elegível para 5. Então, até 2025, vamos estar fazendo a pesquisa. Uhum. E me diz uma coisa, qual a diferença de psicologia e psicanálise? É a mesma coisa? Não, são diferentes, né? É comum a gente fazer a diferenciação entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, que, aliás, muita gente pergunta, e eu também sou professora de psicanálise, e é uma das primeiras coisas que a gente ensina para os alunos. Mesmo na faculdade de psicologia, a gente tem esse aporte também. A psiquiatria, ela é um ramo da medicina, então, para você ser um psiquiatra, você tem que adentrar no curso de medicina, fazer os 6 anos, e depois você vai fazer uma opção por uma especialização. Então, se você quer trabalhar com distúrbios da saúde mental, então você vai fazer a psiquiatria. Então, você faz mais alguns anos de estudo, de residência, e você se torna um psiquiatra. O psicólogo é um outro caminho, é um caminho também pela graduação. Então, para você fazer psicologia, para você ser psicólogo, você tem que fazer a psicologia são 5 anos, são 5 anos presenciais, com exceção da pandemia, que a maioria das faculdades teve período online, mas é uma graduação presencial, precisa ser presencial, porque você vai chegando nos últimos anos da graduação e você fala assim, eu estou me formando, mas não, como é que vai ser tal? É complicadinho. Na psicologia, você tem
algumas linhas de pesquisa, né? Linhas de atuação. Então, você tem linhas voltadas para a psicanálise, linhas voltadas mais para o humanismo, a fenomenologia, linhas voltadas para o comportamental, a análise do comportamento, linhas cognitivas, a PCC, e assim vai indo. Então, o psicólogo, ele se forma e está pronto para atuar no mercado de trabalho. E a sua abordagem de trabalho também vai de acordo com o que ele acredita, com o que ele compreende que acontecem os fenômenos psíquicos, né? Agora, a psicanálise, ela é diferente, ela é um outro ramo, uma outra linha também. Ela é específica. Então, eu estudo, a psicanálise ela origina-se em Freud, né, nas pesquisas de Freud, foi o pai da psicanálise, e a psicanálise é um compreender a mente humana de uma forma específica. Para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico. Na maioria das instituições que oferecem cursos de psicanálise, você faz a psicanálise com uma graduação mesmo. Então, a partir de qual... eu sou um dentista, eu posso ser psicanalista? Sim, eu sou engenheiro, não estou curtindo muito a engenharia, o meu trabalho, queria fazer uma coisa que fosse voltada mais para a área de humanas, para a área da mente, de pensar nessa saúde mental, eu posso ser um psicanalista. A princípio, todo psicanalista ele é clínico, e a origem do trabalho da psicanálise é trabalhar a clínica. E é muito, diga-se de passagem, é muito bom. Mano, só que eu queria ser psicólogo. Eu pretendo, na verdade. Olha que eu me esqueci. Na psicanálise, você também pode ser psicanalista numa formação autogerida. O que é uma formação autogerida? São aquelas pessoas que há anos e anos vêm estudando teoricamente a psicanálise e não adentraram num curso de psicanálise, mas eles estudam. Eu considero são os grandes pesquisadores, então eles estão estudando psicanálise, a parte teórica há anos e anos, e só vai adentrar ou numa instituição para fazer um estágio, para ter a supervisão, que é o tripé da psicanálise, né? A supervisão, a análise pessoal e a teoria, né? E você estava falando que psicologia? Cara, eu gostaria, velho. Eu acho que seria da hora demais. Afinal, eu gosto de pessoas, eu quero saber como é que funciona e tudo mais para eu poder ajudar, né, mano? Eu já ajudo, eu acho que seria muito melhor se pelo menos eu as conhecesse melhor, né? E pessoa que trabalha com isso, mano, deve escutar muita história estranha, né? Deve escutar muita história cabulosa. Olha, a gente estuda não, a gente ouve histórias, eu vou dizer para você, não são estranhas, porque a história do ser humano é por si muito particular. A gente ouve histórias muito verdadeiras, porque se a pessoa que vai atrás de um psicólogo, atrás de um psicanalista ou mesmo de um psiquiatra, ele não vai chegar na frente desse profissional e vai dizer assim: oi, eu vim aqui conhecer você porque minha vida está ótima, a minha vida está maravilhosa, nossa, eu só queria saber como é que estar na frente de um profissional como você. Isso jamais acontece. Nossa, muito pelo contrário. São pessoas que chegam até nós carregadas de uma emoção, carregadas muitas vezes de um sofrimento, ou carregadas de um incômodo que nem elas mesmas sabem o que sentem. Então, é comum você chegar na clínica, o paciente vir até você e você disser: oi, como é que vai? Me fale um pouco, trouxe você até aqui. E é comum a pessoa chegar para você e falar assim: olha, eu não sei, eu estou com uma coisa dentro de mim, eu não sei o que eu tenho, mas eu preciso pôr para fora, eu preciso trabalhar. E aí você vai trabalhando. Também acontece, você recebe no consultório uma pessoa que chega e a pessoa começa a chorar. Aí você fala: oi, fale um pouco sobre o que trouxe você aqui. Aí a pessoa começa: então, né? Então, porque na minha vida, aí ela começa a chorar, 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 e fica chorando minutos e minutos.
E você vai acolhendo. Porque aquele momento é o momento da pessoa. Então, são pessoas, as pessoas que choram, muitas vezes elas não têm onde chorar. Elas não têm como serem consoladas. Então, estar ali, mesmo que seja presencial, ou mesmo que seja numa terapia online, estar ali é um grande momento no qual, sabe, ela pensa assim, internamente, ufa, finalmente eu vou conseguir pôr para fora o que eu estou sentindo. E tem também as outras pessoas que chegam e desbancam a falar. Fala. E é interessante porque ela fala sobre vários assuntos. E você vai atento. Aí quando falta 5 minutinhos, quando falta 1 minuto, ela lembra e fala assim, ai, eu lembrei, tem mais uma coisa para falar, tal. Então você percebe que cada pessoa que chega no consultório, ela é única. Não existe uma terapia igual. Você, Lorenzo, você pode chegar no consultório, um exemplo, faz de conta que você está tendo uma dificuldade muito grande de relacionamentos. Você, Lorenzo, chega com uma queixa. Vamos supor que fulano chega com a mesma queixa. Cada um de vocês, mesmo chegando no consultório com a mesma queixa, vocês trazem uma vivência, uma história de vida diferente. E a gente tem que valorizar. Então, é errado alguém falar assim, olha, a gente vai para a terapia só para falar e você vai só para escutar. Não, não é bem assim. Porque falar é difícil pra caramba. Falar o que está dentro de você é difícil. Escutar também é difícil. Nós que somos o profissional que está desse lado, a gente precisa ter todo o cuidado de como chegar, de como interagir com a pessoa, porque senão você pode fechar a pessoa pode ficar mais inibida. Então você tem todo um cuidado. E você vai conhecendo a pessoa aos poucos. Uhum. E vocês não podem se envolver muito, né, com o paciente, né? Ou não? Se envolver, tipo, pegar amizade, assim, sabe? Você não pode fazer isso, né? Sabe por que não? Porque é aquela velha história, né? Então Lourenço, você está fazendo psicologia? Você se formou em psicólogo, Lourenço? Ai, Lourenço, eu sou tua amiga. Ai, Lourenço, eu preciso tanto de você. Menino, quando é que você vai abrir seu consultório? Porque eu preciso ir lá. Nossa, conversar com você, Lourenço. Você vai me entender, porque você conhece da minha história. Aí você vai dizer para a pessoa, eu não posso ser o seu psicólogo, porque justamente eu e você, nós temos um vínculo afetivo. E esse vínculo afetivo forte, ele vai atrapalhar. Porque você vai começar a falar de situações ou de pessoas que são comuns a nós, e isso acaba atrapalhando. Então, é claro, o psicólogo, ele se envolve. Eu não conheço você, você vai ser o meu paciente, eu vou me envolver, a gente vai criar um laço terapêutico entre nós. Só que a gente não vai ser amigo, porque são relações diferentes. E é bom que a gente não seja amigo, porque você sempre vai me olhar como aquela pessoa qualificada que está lá, que estudou para ouvi-lo, para ajudá-lo a interpretar e a ressignificar o seu processo de vida. Se a gente fosse, vamos supor que você vai sacar, nós somos amigos e a gente está fazendo terapia. Você vai sacar que tem uma coisa que eu preciso melhorar, que precisa ser trabalhada em mim. Se você fala comigo, eu posso levar para o lado pessoal. Tá vendo? Por isso, amigos não podem fazer terapia. Conhecidos, pessoas que criam muito vínculo, não podem. Fica complicado. Dá licença, viu? Não, pô, eu entendo demais, cara. Eu me lembro que eu sempre ajudei muita gente, só que o meu problema foi sempre me envolver muito. Cara, eu sempre me envolvi demais com todo mundo. E um dia teve um cara, né, que eu falei, mano, eu vou ajudar esse cara demais, por conta que, pô, o cara precisa, né? Daí, beleza. Só que o cara, ele tinha uns probleminhas, né? Ele tinha uns probleminhas na cabeça e tal. E daí eu falei, beleza, eu ajudo muita gente, consigo ajudar esse cara. Cara, eu não consegui, entende? Eu não consegui, eu me envolvi com o cara demais pra não conseguir, sabe? Daí depois o cara falou assim, mano, foi sua culpa, se aconteceu alguma coisa comigo, é sua culpa, é sua culpa. Daí depois eu falei, mano, nunca mais ajudo ninguém pela internet. Daí depois eu comecei a ser monitor de ONG.
Por conta que, tipo, eu penso, velho, eu não vou estar lá com a pessoa, entende? No computador é muito mais complicado, né? É muito mais complicado ajudar alguém pelo computador. Pelo menos creio eu. Como é que foi para você ajudar as pessoas na pandemia? Como é que foi para você? Então, a minha especialização é o atendimento online. Já atendi presencial. Aham. E atualmente, até por conta da minha carga horária, então eu trabalho, como professora eu trabalho, tenho também os compromissos do curso de psicanálise também, que eu também dou aula, tem também os compromissos do meu grupo de estudo no meu doutorado, tenho também o compromisso do estudo, que tem que ser diário, das leituras, das pesquisas, de participação de congresso. Então, para mim, de certa forma, o atendimento online, ele é muito melhor. Porque eu tenho, por exemplo, se eu tivesse num atendimento presencial, eu não poderia estar aqui com você. Porque eu teria reservado o dia de hoje, o horário, por exemplo, das 3 às 7 da noite para fazer atendimento. Então, eu não conseguiria, porque quando a gente faz o atendimento presencial, é mais fechadinho. Então, você está no local, ou você subloca, ou você tem a sua clínica mesmo. Você tem o local, você tem o contrato daquele local para você estar lá no tal horário, tal dia. Quando o atendimento é online, você tem mais opções. Então, por exemplo, eu atendo o paciente das 5, 6, 7, eu atendo paciente às 9h30 da noite. Eu não poderia fazer os atendimentos de pacientes que são de lugares longe às 9h30 da noite. Tem gente que eu sei, eu tenho colegas que atendem 7 horas da manhã, então geralmente 7 horas da manhã, em atendimento presencial, as pessoas não atendem depois das 8 ou das 9. Então, o atendimento online, ele favoreceu justamente você fazer essas adequações, tanto profissional como pessoal. É normal eu vou atender o paciente lá em casa, está dentro do carro, está no porão, está em todos os lugares imaginários, está com creme na cabeça. É diferente de você estar no espaço presencial, onde você tem que reservar o trajeto, ir até lá, o próprio momento. E a pandemia, ela trouxe muitas aprendizagens para a gente. Porque o atendimento online, ele já existia antes da pandemia. Ele já existe na psicologia, já existe há algum tempo, e há algum tempo também em psicanálise, né? E no atendimento presencial, o que acontecia? Ele tem limitadores. Você atende pessoas da proximidade, né? Então, por exemplo, no atendimento online, eu atendo pacientes de todos os locais do Brasil, de norte a sul do Brasil. Isso é muito rico, porque as pessoas, culturas diferentes, com experiências, em regiões diferentes, elas trazem uma riqueza para o atendimento. E no presencial a gente não tem. Porém, no presencial, você tinha muito o estar junto da pessoa. Quando a pessoa estava ali, um gesto que ela fazia, uma mudança de olhar, você já sacava no ar. Por outro lado, no online, você tem também, depois de um certo tempo que você está fazendo a terapia com o paciente, você já começa a perceber. Então, eu começo a perceber o meu paciente quando ele muda a tonalidade de voz, quando a expressão dele muda. Então, eu particularmente não senti muita diferença. No começo, é claro, no começo foi difícil, porque todo mundo começou a fazer online. Então, era mais complicado. Agora não. Agora está mais uma situação mais tranquila, bem mais tranquila. E mesmo de uma coisa. Na sua opinião, as pessoas estão procurando menos ter relacionamentos ou não? Depende do que você chama de relacionamento. Namorar. Namorar, as pessoas estão esperando, estão querendo menos namorar do que antigamente ou não? Olha, o que eu posso falar são
Eu vejo assim, eu posso dizer isso porque eu tenho idade para ser sua mãe. A gente já Sim. Nós tínhamos conversado algum tempo atrás, e é bem isso. Na minha época, quando eu tenho 50 anos, então, na minha época, quando eu era jovem, da sua idade, com 21 anos, culturalmente, você tinha as famílias, elas tinham aquele incentivo assim, ó, você vai namorar, você vai casar, você vai encontrar uma pessoa legal, tal, 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 tal. Você vai trabalhar, você vai constituir uma casa, você vai ter seu carro. Então, isso há 30 anos atrás era cultural. Hoje em dia, culturalmente, eu digo isso porque eu falo para as minhas filhas. Eu não falo assim, ah, você vai casar, você vai ter filhos, tal. Eu falo, não, você vai viver a sua vida, você vai ter as suas experiências. Se você quiser um dia casar, pode casar lá na frente. Faz suas experiências, vai estudar, estuda bastante. Então, o que eu percebo? Tanto hoje em dia, em 2021, como na década de 70, os relacionamentos, eles existiam. Tanto os relacionamentos conflitantes ou não. Então, eles existiam. Existiam tanto aquelas pessoas que queriam apenas ficar, quanto aquelas pessoas que queriam relacionamentos sérios. E hoje em dia, é comum você ver alguns jovens falando assim, não, porque hoje em dia ninguém mais quer ficar, ninguém mais quer namorar. Não é bem assim, que se fosse assim, a gente não veria tantos namorados por aí. Então, não é bem assim. O que vai diferenciar é que hoje nós temos experiências e eu vejo que o meio eletrônico, a internet, ela favorece você ter outros tipos de experiências no qual os relacionamentos mais duradouros, eles são deixados um pouquinho mais para frente para você vivenciar outras experiências. E a gente não pode esquecer, nós viemos de uma pandemia. O ano passado, muita gente ficou em casa. Realmente, muita gente resguardou a pandemia. Tanto é que é normal no consultório, não precisa nem ser no consultório, nas conversas mesmo com os amigos, o pessoal fala assim, 2020 não existiu. 2020 Uhum. para balada, mal podia ir para o shopping só foi abrir no segundo semestre. E muitas pessoas iam, muitos jovens iam, tinham medo, os pais iam, tinham medo. Então, é complicado. A gente veio de uma situação onde as pessoas não saíam. Que bom que muitas pessoas resguardaram a quarentena, se cuidaram. Tem aqueles que não se cuidaram, tudo bem, faz parte, né? Mas a gente veio de uma situação mundial de um resguardo maior. Uhum. E se é que em toda pandemia, assim, toda crise que há, a galera, depois que passa, sempre tem muito filho. Em todas. Tipo, como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu demais. Cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial. E, tipo, sempre tem isso, né, mano? Sempre tem isso, até por conta que a gente acabou de passar por uma situação horrível. A gente acabou de passar por uma situação horrível. A galera vai querer sair por aí e fazer filha roda depois disso. É o que vai acontecer. Com certeza isso vai acontecer. E, aliás, você Não, acha que hoje. isso não, Pode falar. as estatísticas é que vão nos dizer daqui a 2 ou 3 anos, né? Então, isso é algo que a gente não sabe. O que eu percebo é que, assim, as pessoas, e principalmente os jovens, ser jovem em 2020, no século XXI, é ser um jovem com muitos estímulos, com muitos estímulos. Ser jovem no século XXI é ter muitas experiências, né? E com a pandemia, o que os jovens, aconteceu com os jovens? Eles não puderam interagir, não foram para a escola. Então, você vê muitos jovens, muitas crianças muito jovens não foram para a escola. Muitos adultos que estariam na faculdade, não foram na faculdade, tiveram suas aulas online. E você sabe que a escola, o estudo, é um grande espaço de interação. Grandes amizades começam na escola.
grandes amizades começam lá no colegial, no ensino médio, começam na faculdade. Então, como a gente não pôde vivenciar 2020 e uma parte de 2021 nesses espaços de interação, o que isso ocasionou? Uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade que isso se viu em vários jovens. Então, eu converso muito com colegas, tanto psicólogos como psicanalistas, e até com colegas que são psiquiatras, eles falam assim, olha, a grande demanda são crises de ansiedade. Por conta, primeiro, do isolamento. O isolamento, ele proporcionou crise de ansiedade, aí você se isola, aí você fica vendo os noticiários, você se angustia, aí você fica sabendo que o seu vizinho pegou Covid, que seu vizinho morreu, e aí você fica naquela questão assim, opa, meu vizinho é aqui do lado, pode ser na minha casa. Esse é um ponto. Segundo ponto, se você vivenciou mesmo uma situação proveniente da pandemia, no qual alguém da sua família pegou Covid e foi muito ruim, ou chegou a falecer, cara, isso gera muito traumas emocionais. Não para a pessoa apenas, para a família como um todo. Porque as pessoas, elas começam a perceber na pele que a pandemia não está da porta para fora. A pandemia entrou dentro de casa. Por exemplo, meu vizinho aqui do lado, se eu não me engano, todo mundo da família, com exceção do pai, pegou Covid. Então, tem um filho que mora na Alemanha, tem os 2 filhos que moravam aqui, um era casado, um era solteiro, o pai e a mãe. O solteiro morava com o pai e a mãe. A mãe faleceu de Covid, o irmão casado faleceu de Covid. Você sabe? Essa história eu me arrepio, porque é um arrepio que está aqui do nosso lado. Na minha família, eu tive pessoas que pegaram Covid. Nenhum familiar faleceu de Covid, mas eu tive familiares que foram para a UTI. E é uma situação angustiante. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o que desencadeou também na pandemia com relação aos jovens? Jovens que já tinham dificuldades de relacionamento, ou jovens que já eram ansiosos, ficaram muito mais ansiosos. Então, isso foi desencadeando, além de uma ansiedade maior, muitas vezes generalizada, crises de pânico. Então, são situações complicadas. Aí, o que acontece? Em 2021, começou as escolas a serem liberadas gradativamente. Os espaços públicos, shopping, cinema, foram liberados gradativamente. Então, a gente teve 2 mecanismos. Teve um mecanismo daquele jovem que falou assim, agora, graças a Deus, eu não vi a hora. Nossa, eu não vi a hora. Aí você liga lá pro seu amigo, fulano, vamos no shopping. Ciclano, vamos no cinema. Aí todo mundo debanda pro shopping, cinema. O barzinho ali abriu. A gente se manda para esses espaços. Mas por quê? Porque você está numa catarse, que a gente chama de catarse coletiva. Você ficou tanto tempo mufumbado dentro de casa, com aquela crise, aquela ansiedade. E quando você vê uma válvula de escape, uma oportunidade de sair, você sai. E você vê o outro tipo de jovem. Aquele jovem que, agora você pode ir no shopping. Agora você pode ir ali no cinema, tomando cuidado com os protocolos de higiene. Esses jovens vão, mas eles ficam ansiosos, porque eles ficam com medo. Eu atendo jovens e adultos, né? Eu atendo jovens que eles estão com receio de ir para a escola, de ir para a faculdade. Porque, assim, você tem aquele movimento de querer sair. Mas quando você está finalmente podendo sair, aí vem assim, peraí, mas não acabou ainda. Porque eu sei de uma pessoa que tomou vacina, mas pegou Covid, e aí? Foi para UTI. Então, você tem esse movimento. Não, assim, ele é um movimento muito forte nos jovens. Nos adultos, o mecanismo acontece da mesma forma. O adulto também, ele também está com vontade de sair, só que assim, como ele é um adulto, ele já vai desconfiado. Então, é aquele adulto que vai no shopping, ele vai, mas ele fica desconfiado. Se a loja está muito cheia, ele não vai, ele vai numa outra loja que está mais vazia. Depois, quando ele passar de volta, se ele vê que aquela loja está menos vazia, ele entra lá. Então, são movimentos.
São movimentos que a gente, gradativamente, a gente está aprendendo novamente em conviver na sociedade, utilizando os protocolos de higiene. É normal até, a gente fala assim, nossa, é normal você ver alguém que fala assim, pô, eu não aguento mais ver máscara, não vejo a hora de tirar a máscara. E aí você fala, mas será que já é o momento de tirar a máscara? O momento de dar uma esperadinha, né? Mano, eu te entendo. Eu acredito que um dos problemas, assim, é que, como você falou que teve essa catarse aí, essa catarse coletiva, cara, a maioria tá indo no shopping, ainda nem acabou, entendeu? Cara, esses dias me mandaram uma foto do shopping, velho, tava lotado a praça de alimentação, não dava nem pra andar direito. E daí eu pensei, mano, não acabou, não acabou ainda, entendeu? E ainda tem aquela delta, né? Aquela variante, e eu também acredito que muitas pessoas após essa pandemia vão ficar germofóbicas também. Acho que muita gente vai ficar germofóbica. Sim, sim, sim. E todo mundo tem um pouquinho desse resquício, porque quando eu voltei a trabalhar presencial, o ano passado todo em home office. Então, quando eu voltei a trabalhar presencial, justamente comigo aconteceu isso. Comigo e vários companheiros. A gente vivia com álcool na mão. A minha mãe é assim. Hoje a gente convive com o álcool, mas não é tão loucamente como era no começo. E a gente vai começando a conhecer, vai se sentindo também mais seguro, né? Mas tem pessoas que desenvolveram mesmo fobia por espaços fechados. A pandemia proporcionou isso, né? Fobia por espaços fechados, fobia por imaginar que posso pegar qualquer doença. Você tinha as pessoas hipocondríacas, sempre existiram pessoas hipocondríacas, né? Então, o número crescente das pessoas hipocondríacas está sendo muito maior. Então, a gente recebe no consultório queixas de pessoas com medo, assim, ó, eu fui no mercado, cheguei em casa, eu lavei 1000 vezes a mão, tal. Então, tem isso. Toda pandemia, como você falou, né? Pandemia não. Toda situação catastrófica, porque a guerra foi uma situação catastrófica, né? Não foi uma pandemia, foi uma situação catastrófica. Toda situação catastrófica, ela mexe muito com o emocional das pessoas. Porque é uma experiência que nunca ninguém deseja sentir novamente. Por isso que a gente tem os traumas de guerra. Pessoas que voltam da guerra, gente, são pessoas que voltam extremamente traumatizadas. São pessoas que ou nunca mais vão dormir tranquilamente, ou elas precisam passar por um processo terapêutico de anos e anos, e mais com medicação para elas poderem dormir. E a pandemia, ela também proporciona isso. Você é novinho, né? Talvez muita gente que esteja nos ouvindo também é novinho, não passou pela quando a gente teve, né? Aquela pequena pandemia, vamos dizer assim, da H1N1, uns 15 anos atrás. Eu passei pela H1N1. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 10, 8 anos por aí. Mais de 10 anos. Porque H1N1, acho que faz uns 15, 16, eu não me recordo mais o período, mas faz um tempo. Então, foi aquele período que a gente ficou, às vezes, pelo menos aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, a gente ficou um período fora da escola, acho que umas 3 semanas, porque estava tendo um contágio muito grande. Eu tive parentes que perderam, eu tive uma parente que perdeu o pai de H1N1. A minha estagiária, na época, a gente tinha uma estagiária, que foi estagiária da minha sala um ano antes, e que nesse período o pai dela faleceu. Então a gente teve episódios de mortes, né, nesse período. A gente também, há não muito tempo, a gente teve o problema da dengue, da chikungunya. Então, por exemplo, a gente recebe hoje alunos nas escolas e na sociedade com sequelas desse período. Né? E
nós vamos ter daqui a 5 anos? Eu falo assim, não 5 anos. Eu acredito uns 4, 5 anos, porque quando a pandemia, né, e a ciência nos ouça, passar, e a ciência prevalecer, e a pandemia der o passo ficar para trás, vamos supor, daqui a uns 2 anos, quando a gente não tiver mais resquícios, nós vamos ter as sequelas que hoje já existem físicas, né, das pessoas que passaram pelo Covid, tiveram Covid e, graças a Deus, não faleceram, mas desenvolveram sequelas físicas e nós temos as sequelas emocionais, que essas, para muitas pessoas, desenvolveram traumas que vão permanecer mais na frente. E é importante a gente ressaltar um ponto sobre os relacionamentos entre os casais dentro de casa, entre os casais, entre os pais, que o que a gente percebeu, né? Pesquisas até fizeram esse levantamento de que houve um número maior de relacionamentos tóxicos, de violência doméstica nesse período de quarentena. Passou a pandemia, a quarentena, em que as famílias ficaram isoladas dentro de casa. Então, o que aconteceu no período de quarentena, onde as pessoas ficaram isoladas dentro de casa? É normal você, quando está isolado dentro de casa, você ficar mais ansioso. Eu fiquei, todo mundo. Com certeza. Tanto é que aqui na minha casa era muito engraçado. Olha só, mesmo a gente sendo psicólogo, a minha filha fazendo psicologia, né? Às vezes eu trombava no meu marido e eu falava assim, nossa, a gente tá se trombando no mesmo espaço? Não precisa ficar grudado tudo assim um no outro. Mas é porque a gente estava tudo dentro do mesmo espaço. E era normal, eu tenho 2 meninas, né, 2 moças. É normal elas ficarem agitadas porque não dava para sair. Então, a agitação fazia com que o relacionamento dentro dos lares corresse faíscas, sabe? Às vezes era uma coisinha que desencadeavam pequenas briguinhas dentro da família. Mas é por conta disso. O que acontece? A gente está vivendo uma emoção muito forte, a gente não consegue extravasar e a gente projeta isso dentro de casa. Então, às vezes, acontece, aconteceu, olha, a coisa mais fantástica que acontecia, que estressava todo mundo, era a internet. A internet deu problema, pronto, era o assunto do dia. A internet deu problema, que desencadeou meu problema na aula, eu tive problema de prova, desencadeou o trabalho que eu estava fazendo online, e aí um começou a ficar irritado com o outro. Esse é um ponto. Só que casais que, eu vou falar casais, né? Marido, mulher, ou casais, marido, esposa, esposa, que sejam. Mas relacionamentos afetivos também começaram a ter a sua turbulência. Relacionamentos afetivos que já eram complicados, que a gente sabe que existem dificuldades nos casamentos, que já acontecia uma certa violência psicológica, muitas vezes desencadeou violências físicas. Sabe? Então, a pesquisa nos revela que casamentos, muitas famílias começaram a desenvolver mais violência doméstica e abusos afetivos também, tanto da parte de marido, esposa, ou casais homoafetivos, quanto da parte de filhos com pais, de pais com filhos, com as pessoas idosas. Então, meio que se generalizou. Tudo é um reflexo do confinamento. O confinamento, ele desencadeia emoções, essas emoções vão desencadear sentimentos, vão desencadear muitas vezes patologias de ansiedade e depressão, e isso vai virando todo um pacote. Tanto é que na clínica, e nesse período do ano passado, de quarentena, eu atuei num plantão psicológico, né? Então, eu fazia plantão psicológico online. Então, o período foi online. Então, a gente percebia o que
se vinha mais em plantão psicológico era justamente as angústias, os medos, as ansiedades, que tinha como fundo a pandemia. Sim. E, mano, eu acredito que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né, mano? Até por conta que, tá, assim... Ah, só uma pergunta. Minha câmera às vezes fica desaparecendo pra você? Ou não? Eu tô te vendo, mas de vez em quando Ah, você... ah, Aí sim. eu continuo falando, porque eu penso assim, eu acho que ele tá me ouvindo. Ah, não, sim, mas é isso mesmo, só continuo falando, é que isso às vezes acontece normal. E, cara, eu acredito que, tipo assim, por conta que muito por conta das condições, né, do Brasil, né, falta de emprego e etc, isso acaba desencadeando muita ansiedade, tipo, muita. E sobre aquela coisa que você falou que do ano sumido, que a galera vem falar pra você, pô, 2020 não existiu nem nada. Meus amigos falaram ontem, eles falaram, mano, pra mim, 2021, 2020 não tem, não existe. Entende? Tipo, foi um ano apagado. E uma das coisas que eu percebi é que 2019 parece que foi o ano onde todo mundo ia começar a fazer as coisas. Todo mundo ia começar em 2019. Mas daí chegou 2020 e eu fico, mano, por que todo mundo ia começar em 2019? Todo mundo ia começar alguma coisa em 2019. Mas daí em 2020 acaba com tudo. Eu não entendo muito isso. E essa coisa da ansiedade, como é que lida com ela, entende? Por conta que eu também sou extremamente ansioso, entende? Tipo, até quando eu tô conversando em podcast, tô aqui, ó, com minha almofada aqui, eu fico apertando ela. Eu sou extremamente ansioso. Como é que se lida com a ansiedade? Como é que a gente faz para ter menos? Dá para ter menos? Ou não? Sim, muita terapia. Diga-se de passagem. Mas é claro, a gente tem que entender o que é ansiedade, né? Viver a vida por si só já é um processo desafiante. Viver é você enfrentar desafios todos os dias. Não existe aquela ideia que as pessoas têm de falar assim, nossa, não vejo a hora de chegar à calmaria, porque está sendo difícil. Não. Viver é você enfrentar os desafios. E que bom que é que assim, que tem que ser assim. Porque se você não tiver desafios para serem enfrentados, você nunca vai conseguir sair do seu porto seguro. Nunca sair do seu porto seguro, você não vai ter a oportunidade de crescer, de ver outros, Evoluir. de vivenciar outras experiências. Você sempre vai ficar naquilo que lhe é aconchegante. E a gente precisa enfrentar desafios. Senão, as pessoas nunca vão ter relacionamentos. Olha, eu não vou arranjar um namorado, nunca vou arranjar uma namorada, nunca vou atrás de nada, nunca vou no emprego diferente. Eu estou no meu trabalho está chato, está no meu porto seguro ali. Eu vou continuando empurrando com a barriga. Mas quando aquele empurrar com a barriga vai gerando ansiedade, e eu preciso enfrentar esse desafio. Eu preciso ter esse desafio para enfrentar, para mudar esse meu porto seguro, para eu tentar coisas novas. Se o próximo trabalho vai dar certo ou não, não sei. Eu vou meter as caras. Eu vou sair desse angustiante que está aqui, mas que é um porto seguro, e vou tentar coisas novas. Então, viver é você enfrentar desafios. Viver é você enfrentar desafios assim, olha, eu quero fazer uma faculdade, não sei que faculdade fazer. Ai, meu Deus, eu vou prestar vestibular. Se você não enfrentar o desafio de prestar o vestibular, de tentar fazer uma faculdade, de repente entrar numa faculdade e ver que não é nada daquilo, e sair da faculdade e procurar uma outra, isso tudo são desafios, né? E viver, é claro, enfrentar desafios vão te gerar insegurança. A insegurança por si só já vai gerar ansiedade, que é um sentimento maior, né? O medo, que é a emoção primária que você tem, o medo do novo, já vai te gerar ansiedades, que é o sentimento maior. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Todas as pessoas do planeta, em algum momento da sua vida, vão desencadear ansiedade. Olha, desencadear uma ansiedade é normal. Eu estou conversando com você, eu falei para você que eu nunca tinha, quando a gente conversou da outra vez, né? Participado de um podcast, né? De um podcast. Aquilo me gerava uma ansiedade. Né? Até que eu
Olha, eu vou conversar com você, a gente vai bater um papo e você vai me explicar. Não adianta explicar por mensagem, não. Você tem que me explicar, para eu entender no concreto como é que é isso. E depois que a gente bateu aqui, eu disse, nossa, sabia que esse papo que nós batemos é um podcast? Aí eu, ufa! Então, hoje, naquele dia, você até começou hoje perguntando como é que você tá? Tá meio ansiosa e tal. Hoje eu estou tranquila. Naquele dia que eu fui conversar com você, eu estava mais ansiosa, porque era uma situação. Agora, a ansiedade, ela é natural. Ela aumenta o ritmo cardíaco, ela vai desencadear neurotransmissores dentro de você. Isso é normal. Por exemplo, faz de conta que eu preciso ir ao banco, eu detesto ir ao banco. Só o fato de eu saber que eu preciso ir ao banco vai me desencadear um desconforto. Vai desencadear uma pequena ansiedade, porque eu vou pensar, será que eu vou passar 1 hora no banco? Será que eu vou passar 2? Ou será que eu vou passar 3 horas que meu marido passou há 2 semanas atrás? Então, isso já são resquícios de você pensar o que pode vir a ser. Então, a ansiedade é ligada a expectativas. Então, toda pessoa que é ansiosa, ela é carregada de expectativas. Expectativas de algo que ela está imaginando, que ela está fantasiando que possa acontecer. Eu posso ir no banco e chegar lá é tão rápido que eu vou passar 15 minutos e eu vou sair de lá e falar assim, nossa, eu não acredito que eu fiquei na maior preocupação só porque eu fiquei 15 minutos aqui. Agora, dado. Eu sou uma pessoa deixa eu só abrir a janela aqui um pouquinho que tá um pouquinho de calor, tá? Agora eu tenho um dado. Todo mundo, em algum momento da sua vida, vai desencadear situações de ansiedade. E é normal. Situações novas desencadeiam ansiedade porque você vai desencadear a primeira emoção, que é o medo. Você vai desencadear expectativas. Isso é normal. Quando é que a ansiedade vira uma situação patológica? Ela vira uma doença. Quando aquilo começa a fazer parte da sua rotina. Quando você desenvolve rotina sempre, situações de ansiedade. Situações de ansiedade, elas também podem ser desencadeadas por fatores estressantes. É um trabalho que exige muito de mim, eu tenho chefes que cobram demais, eu vivo no meu trabalho situações muito angustiantes, situações muito desafiadoras. Aquilo vai produzir uma síndrome de burnout, que a gente fala, né? Que quando você tem um estresse muito grande, que vai desencadear o quê? Ansiedade. Eu sempre falo que a síndrome de burnout, a gente enxerga ela no trabalho, mas ela não está só no trabalho. Ela está em tudo aqui na sua vida, que é uma situação corriqueira que está desencadeando situações extremamente angustiantes. Por exemplo, muitas donas de casa, elas estão vivendo situações de burnout dentro de casa. É a pressão de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, é a pressão, muitas vezes, se o marido trabalha, é o marido que perdeu o emprego, eu tenho que fazer economia. Então, você vê que são situações que estão, não é só no trabalho físico, ou no trabalho online, no trabalho externo, aqui dentro também. Então, a ansiedade, quando ela está num nível muito grande, que as pessoas começam a não conseguir dormir mais, quando as pessoas começam a sentir taquicardia, sudorese o tempo todo, medos excessivos, porque a ansiedade desencadeia medos excessivos, insegurança, muitas vezes na terapia a gente fala, olha, é importante você também ter o acompanhamento do psiquiatra, porque está desenvolvendo situações além do emocional, que estão aprofundando sintomas físicos, tem dores de cabeça sempre. Pera lá, vamos lá, psiquiatra. Aí a pessoa vai no psiquiatra, vai contar a sua história de vida, ele vai sacar que ela está com uma ansiedade muito forte, ele vai receitar um remédio, óbvio, nenhum psiquiatra vai receitar os remédios mais fortes, não.
ele vai começar com determinados remédios. Aquele remédio, ele vai atuar nos neurotransmissores que vai abaixar a sua ansiedade. Tem muitas pessoas que falam assim, ai, mas eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar dependente. E eu falo, não, remédios para crise de ansiedade não causam dependência, né? Calmantes causam. Remédios para crise de ansiedade, eles são ansiolíticos. Você toma por um período para dar uma baixada, para depois você, gradativamente, você vai diminuindo a dosagem até que você retira, até que a dosagem é retirada e você vai aprender a lidar com as situações conflitantes. É muito comum o psiquiatra trabalhar com o psicólogo em parceria, né? E sem sombra de dúvida, as situações de ansiedade, elas são extremamente comuns na clínica. São muito comuns na clínica. Praticamente todos os pacientes que eu atendo, eles são pacientes que trazem, sim, situações de ansiedade. E aí a gente vai trabalhando. Como é que a gente trabalha isso na clínica? Então, eu vou te falar um mais concreto, né? Você, Lorenzo, é super ansioso, fala rápido. Então, a gente já vai diagnosticando. Uma pessoa que fala rápido, pensamento acelerado, tá precisando dar uma almofadinha para dar uma relaxada física. Aí você vai chegar no consultório, você vai falar um pouquinho da sua vida, tal. Também, a terapia não é um passo de mágica, não. A terapia não é que nem miojo. 2, 3 sessões você já melhorou. Não é assim, não. Eu sempre falo para meus pacientes assim, para a gente fazer a seguinte analogia. Você levou, no seu caso, Lourenço, você levou 21 anos para constituir o Lourenço que você é. Você não vai tirar todas as suas dificuldades, arrancá-la, jogá-la no lixo. Não, não é assim. Primeiro, você vai reconhecer que você tem ansiedade, tá? Por que a ansiedade está sendo desencadeada? Que fatores que estão desencadeando a ansiedade? A gente vai gradativamente identificando que fatores são esses. A gente vai relacionar esses fatores, por exemplo, você vai trazer fatores atuais, mas a gente vai relacionar, peraí, esses fatores atuais, eles estão relacionados com alguma coisa lá do passado? Trauma, uma situação que você não foi trabalhada e que você está trazendo para o dia a dia. Aí, quando você tem algo que desencadeia, pronto, você vai vivenciar isso novamente. Então, é um processo que leva um pouquinho de tempo, né? Então, leva um pouco de tempo o trabalho. Por isso que a psicoterapia, ela necessariamente ela precisa levar um tempo. Por quê? Você, Lourenço, você vai chegar no meu consultório, você nunca me viu na vida. Você nem sabe como é que é a terapia. Você não vai já, de uma hora para outra, falando quem você é. Não, de forma alguma. Você vai ficando meio assim, desconfiado. Você vai falando algumas coisas, você vai soltando outras. Quer dizer, você leva um tempo para você criar esse vínculo. Depois de um tempo, aí você vai se soltando mais, vai se soltando mais. Você, além de se soltar mais, você também vai aceitando as minhas intervenções. Aí eu vou começando a falar, Lourenço, então, você já pensou que tal coisa? Como é que é tal coisa para você? Aí você vai dizendo. E aí, mais pra frente, a gente fala, não pode estar relacionado com tal coisa? Então, você percebe que é um processo, não é? Chega e fala assim, então, daqui a um mês eu tô bem. E não é assim, né? Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe, ela sempre se preocupou demais, né? Só que tem aquelas mães que botam muito medo, sabe? Elas botam muito medo. Minha mãe era assim, mano, eu tinha muito medo de sair de casa. Velho, tipo, eu saía de casa e ficava o tempo todo olhando pra trás, entende? Tipo, de tanto medo que eu sentia, eu tinha medo de tudo. E daí, só conhecendo as coisas que eu acabei percebendo, peraí, por que eu tô tendo medo disso? Eu não preciso ter medo disso, isso daqui não vai me machucar nem nada. É importante você se conhecer para você entender melhor sobre você. E tem muita gente que tem medo disso. A galera não pode ter medo de se conhecer. Não pode ter medo disso. Pô, tem que se conhecer para saber um pouco mais de você, seus medos, suas fraquezas e tudo mais. Por exemplo, eu sou mega ansioso. Tudo bem, hoje eu ainda sou ansioso, mas não sou tanto quanto eu era antigamente.
Antigamente eu falava rápido o tempo todo. Nossa, eu ficava de um lado para o outro andando rápido o tempo todo. Minha mãe falava para mim que só ela conseguia me entender de tão rápido que eu falava. E, e daí, mano, daí eu fui, com o tempo, fui escrevendo, fui conversando com as pessoas e entendendo. Pô, beleza, se escrever, eu posso falar tudo o que eu tenho, entende? Tudo que eu tenho para falar. E com o tempo que, pô, agora eu sou mó de boa aqui, mas tem as pessoas que não olham para si mesmas. Eu acho isso um erro gigante. Isso é muito um erro, por conta que, pô, mano, olhar para si mesmo é uma terapia, ao mesmo tempo que pode ser assustador também. Sim. É. Você falou a palavra perfeita, assustador. Porque o que acontece? Quando a gente olha para nós mesmos, primeiro existe a idealização. A gente não só idealiza o outro, não, a gente também se idealiza, né? Você imagina quem você seja. Você pode ter uma idealização positiva de você, como você pode ter uma idealização também negativa de você. E todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. Ninguém é totalmente positivo quanto ninguém é totalmente negativo, né? É claro, tem aqueles narcisistas que já são um problema à parte. Mas as pessoas, né, de uma forma geral, elas têm um pouquinho de cada coisa. Elas têm um pouquinho de aspectos que elas enxergam em si que são positivos e aspectos que elas enxergam em si que são negativos, né? O diferencial é o desafio. Porque quando a gente é adulto, criança não, porque criança é um outro mecanismo. Mas quando a gente chega na adolescência, eu considero a adolescência a fase mais difícil da vida do ser humano. Porque na adolescência, nossa, o que se passa na adolescência? Você muda de corpo, você muda de voz, muda de aparência, né? Espera só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Porque o meu cachorro tá ouvindo a minha voz do outro lado, ele quer participar do podcast também. Que fofinho. Um cachorro desse tamanho, viu? Enorme. Tá. Mas ainda é fofo, com certeza. Ele é bem peludo? Ele é um Golden Retriever, então Mano. ele é enorme. Nossa, mano. Ele é Muito bonito. Bonito demais. Então, voltando. Na adolescência, é a fase mais difícil. Você passa por muitas mudanças. Você deixa o mundo infantil, então você podia fazer tudo. Você recebia umas broncas lá, mas você estava experimentando tudo. Era até legal. As pessoas deixavam, você brincava, você pulava e tal. Aí você vem no mundo da adolescência. No mundo da adolescência, tem regras, de certa forma, a seguir. Você vai mudar o seu corpo, você vai mudar de escola, porque você estava no ensino fundamental 1, séries iniciais, aí você vai para o fundamental 2, você vai para o ensino médio, então você tem uma mudança de modalidade de ensino na sua vida, que já gera conflitos, porque toda mudança de modalidade gera conflitos. Quando você sai do ensino médio e vai para a faculdade, gera conflitos. E na adolescência, que você começa a estreitar os laços afetivos com outras pessoas que não sejam seu pai e sua mãe, seu avô, seus parentes. Você começa a estreitar os laços afetivos. As amizades, grandes amizades, são solidificadas na adolescência. Grandes amizades também são destruídas na adolescência também, por N razões. Então, só aí o seu emocional já fica abalado. Na adolescência, você tem uma mudança de pensamento, porque até então, o seu pai e sua mãe, eles eram seus heróis, o que eles diziam estava certo. Aí na adolescência, você começa a perceber que você pode pensar sobre o mundo diferente deles. Muitas vezes, você ousa pensar diferente demais. Então, você rompe com questões religiosas, você rompe com familiares, porque você pensa de forma diferente. Porque você está experienciando o mundo. Na adolescência, você quer ter outros tipos de experiência. Tanto é que muitas pessoas, as próprias pesquisas dizem que muitos, na vida, né, a adolescência é um marco para muitas pessoas que querem usar drogas, que querem ou são induzidas ou são influenciadas
a experienciarem drogas, álcool. É na adolescência, no começo da vida adulta, que você começa a vivenciar as suas primeiras relações, os seus primeiros relacionamentos sexuais. Você começa a ter experiências. Os primeiros relacionamentos sexuais, eles vão te gerar necessariamente muitas angústias e vão te gerar crises de ansiedade. Por quê? Porque você não sabe fazer aquilo. Você não sabe. Você está aprendendo. Só que você, quando você é adolescente, quando você é jovem, você quer aprender muito rápido. Você acha que você já cresceu, então tudo bem. Então, isso vai te gerando angústias, vai te gerando... É normal, tanto o menino como a menina, eles terem muitos conflitos nos primeiros namoricos, nas primeiras ficadas. Até quando vai mandar mensagem. Eu quero mandar mensagem para aquele cara. Eu quero mandar mensagem para aquela menina. Ou para aquela outra pessoa ali. Você criar uma ansiedade quando você está mandando a mensagem. Olha, só na mensagem já está te gerando ansiedade. Se você marcou o encontro, vai gerar mais ainda. Se você marcou o encontro posteriormente, ou vocês já estão namorando ou não estão, ou vocês marcaram lá para se encontrar numa balada, vai te gerar mais ainda. Ou para se encontrar em algum lugar. Vai te gerar mais ainda se você já marcou um encontro amoroso. De repente, rolar alguma coisa. Então, você percebe que são tantas e tantas e tantas experiências, sem contar que na adolescência, no começo da vida adulta, que você vai ter a experiência do mundo das responsabilidades. Responsabilidades com o trabalho, responsabilidades relacionadas a escolhas. Eu tenho que escolher a minha faculdade. Eu tenho que escolher o que eu vou querer ser pro resto da vida. Isso é muito difícil. É muito difícil. O tempo para escolher tanta coisa. É muito complicado, por exemplo, eu tenho amigos meus, né? Pô, eu tenho amigos de 23, 20, 22 anos, e, tipo, eles ainda nem sabem, eles ainda estão descobrindo, entende? E daí, imagina só, mano, os caras pensam, mano, eu tenho 23 anos, velho, eu ainda não sei o que eu quero fazer. Tipo, daí, mano, é muito complicado para você pensar, velho, eu tenho 23 anos, em breve eu vou ter 30, como é que eu ainda não sei? Eu vou ter que escolher alguma coisa rápida. E sobre aquela coisa lá que você me falou, dos adolescentes quererem aprender coisas bem rápidas, eu me lembro que um dia, né, eu tinha uma namorada e tal, daí a gente ainda não tinha feito nada. E daí adolescente é tudo assim, pô, mano, como você ainda não fez, sabe? Adolescente é sempre assim, né? Adolescente é sempre assim. Daí, daí eu falei, pô, mano, eu quero esperar e tudo mais, né? Daí meu professor, ele falou, pô, Lourenço, não vai na onda deles não, cara. Vai naturalmente assim, se tu for na onda deles, tu vai ter um bebê rapidão. Ele falou. Daí eu falei, beleza. Daí, tipo, e o cara tava certo. Pois não adianta você se forçar alguma coisa, entende? Por conta que adolescente tem também muito daquela pressão, sabe, social, tipo, pô, mano, por que tu ainda não fez, entende? Pô, ou eu sou fodão, vou pegar várias minas e tudo mais. Velho, não é assim, entende? Não é assim. E depois que cresce, os caras vê como que é, entende? O pessoal fala, mano, por que eu fiz isso na adolescência? Tipo, por quê? Qual é a finalidade disso? Tipo, as coisas que eu fazia, daí eu vejo outro adolescente fazendo, eu penso, mano, mas que merda que eu tô fazendo? E por quê? Por que tu acha que isso acontece? Por que tu acha que acontece esse amadurecimento? Tipo, É justamente essa palavra, amadurecimento. Quando a gente entra na adolescência, a gente tem o desejo de viver intensamente tudo. Porque tudo é muito intenso. Tudo é intenso. De uma hora para outra, você sai da infância, o seu cabelo cresce, o seu peito cresce, cabelo cresce, ó. O seu peito cresce, sua barba. Eu ia falar cabelo, a barba, eu falei cabelo. Você começa a ter umas penugens, a sua voz muda. Então, é muito intenso. De repente, você começa a ter desejos diferentes, você começa a ter sentimentos também de possessão. Eu tenho sentimentos de possessão com os meus amigos, eu tenho sentimento de possessão com a pessoa que eu estou paquerando. Então, são muitas coisas que acontecem intensamente. Então, como você falou, você, de certa forma, foi um privilegiado de respeitar o seu tempo. Você é a sua namorada do período.
e respeitar esse outro. Uhum. Então, o que acontece? Eu vou falar uma situação que aconteceu. A minha filha mais velha hoje, ela tem 21 anos, né? Na época, na escola dela, só que no outro período, a menina estava no 9º ano, devia ter 13, 14 anos, né? Só que era do período contrário. A menina com um namorico, um menino, um ficante lá, total, engravidou. 13, 14 anos. Porque nessa fase da adolescência, dessa intensidade, então você tem as primeiras experiências e o adolescente, ele não tem ainda, ele não entra no mundo das responsabilidades. O mundo das responsabilidades, ele é construído. A partir do momento das suas experiências, você vai construindo as responsabilidades. Quando o adolescente, ele entra na adolescência, é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você não tem tempo de você construir responsabilidades. Eu te digo que até hoje eu estou construindo responsabilidades. Você está construindo responsabilidades. Então, na adolescência, a gente não tem tempo nem de pensar nisso. Então, você vai se envolvendo com as suas primeiras experiências de forma inconsequente. Conclusão, essa mocinha ficou grávida, o pai infartou. O pai, quando... Nossa. Não, verdade, ele não faleceu, né? Mas ele teve infarto porque eu lembro que a diretora da escola comentou comigo, falou assim, o pai chegou, a mãe chegou, vieram conversar, tal, explicando o que tinha acontecido com a moça, por isso que ela estava faltando, né? Porque aí depois leva no médico, vai, faz isso, faz aquilo. O pai teve um infarto, porque era muita pressão, muita pressão, muita pressão. E a diretora comentou assim, olha, o que vai ser da nossa vida? Porque essa nossa filha está grávida. E todo pai, todos os pais, então isso é comum, né? Os pais também, e eu sou mãe, eu também me incluo nisso. Nós temos uma idealização também do nosso filho. A gente idealiza, a gente tem o nosso filho real, só que a gente faz idealizações, a gente faz projeções. Então, assim, você vai falando, quando seu pai chega para você, sua mãe chega para você e fala assim, Lorenzo, o que você quer fazer na faculdade, Lorenzo? Aí você, não sei. Como, Lorenzo? Você já tem, sei lá, 15, 16, 17, sei lá, 18 anos, tá no 3º ano e não sabe o que você quer do futuro? Então, são as idealizações. Você vai cutucando o seu filho, mas, na verdade, você está pensando em projeções que você está fazendo, em idealizações também. Então, conversou com a diretora e disse, putz, eu tinha pensado tanta coisa. A minha filha tinha no caso, né? Acho que era para a área médica, então não sei se era medicina, psicologia, alguma coisa que ele percebia que a filha tinha muita aptidão, muita habilidade. Aí ele falou, e agora, como é que vai ser? E agora, como é que vai ser? A criança vai existir, a criança vai ser cuidada e vão continuar os desafios vindo. Então, isso acontece em todas as classes sociais. Não é como muitas pessoas pensam, não, na classe baixa que isso acontece. Não, isso acontece em todas as classes sociais. Por quê? Porque o adolescente existe em todas as classes sociais. E os conflitos vão existir em todas as classes sociais. Então, são dificuldades com drogas, são dificuldades com grupos. Grupos são esses que meu filho está frequentando. Então, é normal os pais virem mal preocupados. Nossa, porque meu filho ele está se juntando com um grupinho assim tal. Aí eu sempre falo com os pais, né? Quando os pais me procuram, como eu também sou professora, né? Também da educação básica, é muito comum os pais virem me procurar e eles falam assim, professora, está acontecendo isso. Ai, o que eu faço, tal. E eu pergunto, primeira coisa, você está conversando com seu filho? Converso? Como é que é essa conversa? A conversa é de cima para baixo ou é uma conversa onde você permita que o seu filho fale? Que o seu filho ele fale o que está sentindo? Porque é fundamental estreitar os laços do adolescente. Porque é normal o adolescente ele se fechar. Ele se fecha no seu quarto, ele se fecha com seus amigos, acha que o pai e a mãe são do amigo, acha que o vô e vó são do amigo, os tios, que muitas vezes as conversas que eles falam, não, isso aí, não, vocês não entendem nada da sociedade. É normal, é tão normal isso acontecer. É comum até que aconteça.
Adolescente está vivendo uma outra experiência. O pai e a mãe dele viveram outra. Muitas vezes o pai e a mãe vêm conversar com o filho a partir da sua experiência de pai e mãe de 20, 30 anos atrás. Era um mundo diferente. A gente tem um mundo diferenciado hoje. Então, eu sempre digo o quão é importante os pais se aproximarem dos filhos para conversar. Mas não é uma conversa onde eu só falo e meu filho só ouve. Não. Onde aconteça realmente diálogo. Uhum. Sim, sim. A gente já tá aqui com 5h30, eu sei que você vai ter que, você vai ter que sair daqui a pouco. Então a gente vai encerrar por aqui, mas antes, você entende completamente as coisas dos pais. A minha mãe, ela sempre falou o seguinte, ó, tudo que vocês tiverem que falar, você e seu irmão, vocês falem. Por conta que é bem melhor vocês aprenderem comigo do que aprender fora, entendeu? É bem melhor assim. Por exemplo, eu e minha mãe, a gente tem diálogo aberto, a gente pode falar sobre qualquer coisa um com o outro. Eu e minha mãe, a gente às vezes fala sobre sexo, por quê? Porque sim, pô, eu quero falar, por que não, entende? Minha mãe, ela é muito mais experiente, ela sabe muito mais que eu, que sou apenas um macaquinho. Minha mãe já sabe muito mais, minha mãe já sabe muito mais que eu, entende? Então, dá uma liberdade melhor e dá também, pô, também dá, tipo assim, como é que se fala? Você pega um amor muito maior por sua mãe quando você conversa com ela. Por conta que meu pai está o tempo todo viajando, entende? Então, minha mãe é a única pessoa que eu tenho para conversar. E meu irmão ele é antissocial. Então, ele não fala com ninguém. Então, ele só fala ou comigo ou com minha mãe. Se minha mãe não fosse aberta, com quem que ele ia falar? Entende? Então, isso é bem importante. É bem importante você ter uma comunicação tão boa com seu filho e tudo mais. Por exemplo, a minha mãe, velho, o tempo inteiro, sempre que eu tava mal, sempre que eu queria alguma coisa, minha mãe não sabia só de olhar para mim. Por quê? Por conta que eu sempre falava com ela. Ela sempre entende os filhos muito bem, então eu acho isso muito legal. E é legal ter esses pais liberais até. Claro, você tem que ser liberal, mas não tem que ser tão liberal assim, né? Você tem que ser moderadamente liberal. E eu acho que os pais meio que estão aprendendo isso. Eu acho que a próxima geração de pais vai ser assim. Ou não, né? Mas eu acho que vai ser assim mesmo. Acho que o mundo está mudando bastante. O que você acha? Então, nessa sua fala existem várias nuances, né? Muito interessante de se pontuar. De se pontuar. A minha geração, uma geração que dizia não vamos ser iguais aos nossos pais. Era uma geração que dizia. Então, a minha geração, a gente vivia aqui na cidade, né? Então, era uma geração onde, se na época dos meus pais, relacionamentos sexuais só aconteciam depois do casamento, a minha geração foi a geração que ousou ter uma outra forma de compreender essa sexualidade, de romper com este padrão. Nós estamos falando aqui no Brasil. Em outros países, este rompimento aconteceu há muito mais tempo, né? Então, a minha geração, eu lembro que era... Eu fui da geração do Cazuza. Então, a gente era... Ainda a gente ouvia as músicas de Cazuza. Então, a gente era... Eu sou a adolescente da década de 80. Então, os adolescentes da década de 80 são muito diferentes dos adolescentes de hoje. Inclusive, eu falei para minha filha isso. Eu falei para minha filha, você sabia que quando a gente era adolescente na década de 80, a nossa vida era regida por uma eterna playlist? Porque as músicas, elas entravam na nossa vida. Muita gente hoje ama as músicas da década de 80, ama ver filmes, Stranger Things, aquilo que remete à década de 80, porque a década de 80 ela realmente era uma década muito intensa. Era uma década onde a gente tinha grupos, né, cantores, bandas que vinham e elas traziam assim, vamos ser uma geração diferente das dos nossos pais. Porque as dos nossos pais era uma geração que foi muito proibitiva de um monte de coisa. Eles, que são a geração dos meus avós, né? Proibiam muitas coisas. Então, quando coube a minha geração, então vamos ser uma geração
que a gente não quer ser iguais como os nossos pais foram. Então, vamos educar filhos de formas diferenciadas. Essa forma diferenciada diz respeito a querer conversar. Se você pegar sua mãe vai falar isso. Não, eu quis fazer com você porque muitas coisas que eu não tinha tido quando eu era criança. Mas são gerações diferentes. Você vai dizer assim, não, peraí, se eu tiver um filho, eu quero ser mais parceiro do meu filho. Mas o que existe nesse processo? Quer dizer que a geração dos meus avós era uma geração que não foi muito boa? Dos meus pais que não foi boa? A minha foi perfeita? Não, senhor. Cada uma foi boa no seu tempo. Cada uma teve seus desafios no seu tempo. A sua geração vai ter desafios diferentes da geração que eu tive, da geração que eu fui criar os meus filhos. Porque cada geração ela impõe um contexto diferente. Esta geração que nós estamos vivendo agora é uma geração pegada pela tecnologia. O que é o bullying? Na minha época, quando eu era criança, na década de 80, o bullying ele era verbal. Ele era verbal. O que é o bullying hoje em dia? Ele é midiático. Ele está na mídia. Ele não é mais o bullying verbal. Eu não preciso estar olhando para você para eu bulinar com você. Entendeu? Eu não preciso estar no mesmo contexto que você, lá da escola, para eu fazer bullying com você, não. Eu posso fazer bullying com você lá no meu celular. É midiática, ele é muito rápida. Aí eu vou lá, eu tô lá, eu tiro uma foto lá, você... Sabe aquelas coisas que acontecem muito hoje em dia? Você tá lá na aula, aí você na aula, você tá lá, largadão, tal. Aí vai alguém engraçadinho tirar uma foto sua, com você bem assim, sabe? Cara, quase babando. Pronto, joga na rede. Gente, o bullying já está instalado. Esses tempos aí, eu recebi do grupo da família, né? Da família do meu marido. Uma foto de uma estava numa escola, um menininho devia ter uns 10 anos, tal. E aí o menininho, ele começou a falar sobre ele acha que tem que ser como antigamente, que mulher tinha que ficar em casa, tal. Aí foi mandado para o grupo da família como uma piada. Olha, como ainda bem que a geração de agora, eles vão fazer uma geração diferente, que não pense assim, né, tal. Aí eu joguei para a família e falei assim, gente, você já para pensar que a partir do momento que chegou este vídeo desse menino, todo mundo foi fazer bullying com esse menino. Assim como vocês estão falando isso daí, brincando, só para pensar que a vida desse menino está sendo destruída. É que nem você vai lembrar, eu acho que foi do ano de 2019, que aconteceu, era um meme, até virou um meme. Aconteceu uma briga entre duas meninas. Uma das meninas se virou e falou assim, virou o cabelo e falou assim, você acabou, Jéssica? Não sei se você lembra. Já vi. Essa moça, ela está em processo de depressão. Porque esse meme que alguém filmou, que virou, tipo assim, ela, pô, acabou, né? Agora a gente acabou com a briga aqui. Né? Então vamos rolar para frente, né? Vamos passar um rodo, o barco vai rolar. Essa moça, ela está num processo depressivo. Eu vi uma matéria sobre isso, né? Processo depressivo porque todo mundo conheceu, não sei quem é essa menina, mas os conhecidos dela sabem quem é. Ela da região dela todo mundo conhece. Ela se fechou, como eu me fecharia, como você se fecharia. Qualquer pessoa numa situação dessa se fecharia, se sentiria muito, sabe, muito mal. Pronto, tá aí um processo depressivo de um trauma estabelecido. Então, a gente vive hoje em dia um mundo muito midiático. Eu assisti uma entrevista do padre, não é o padre Marcelo, o padre, aquele outro padre de barba que canta, sabe? Eu esqueci o nome dele, agora. Eu vi uma entrevista dele que ele falava assim, eu sou uma pessoa pública, pois eu estou andando em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que pensar se eu vou estar bem porque alguém tira uma foto de mim, se eu estou num avião, cansado,
Às vezes eu estou sentado numa praia, cansado, então você faz às vezes uma posição de humano, de ser humano cansado. Alguém vai, tira uma foto, aquela foto vira um meme e pode destruir a minha reputação enquanto padre, ou, se eu não sou, se for uma pessoa comum, pode destruir a vida de uma outra pessoa. Então, é complicado. Por isso que os relacionamentos são complicados, né? E por isso que o bullying é uma coisa muito dura, muito dura. Já se bulinava, sempre existiu bullying, né? Todo mundo, meu avô tem histórias de bullying. Só que hoje o bullying ele está de uma forma tão rápida que aconteceu assim hoje, daqui a um segundo, pronto, já está em rede mundial. Sim. Cara, Que você, só para não claro, claro. Você falou assim, olha, aqui em casa eu converso com a minha mãe, a gente tem uma relação de mãe para filho que foi construído, foi estreitado laços de amizade, que você consegue falar de coisas suas para ela. Nem sempre isso acontece com as famílias, né? Muitas vezes o pai e a mãe, eles tentam conversar, ou o filho tenta conversar com os pais, mas a própria estrutura familiar, trabalho, como você mesmo falou, meu pai só ficava trabalhando, então a gente focava mais na minha mãe, então minha mãe tinha mais essa abertura. A gente não pode esquecer que a gente tem que humanizar a pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou aberta e eu gosto de conversar. Um exemplo, faz de conta que meu marido é uma pessoa mais fechada. Então, ele gosta de conversar? Ele gosta, mas ele tem o seu limite de conversar. Porque senão, dá aquela impressão que só as pessoas extrovertidas, só aquelas pessoas que têm pais que são extrovertidos, conseguem manter esse relacionamento. E não é assim. Eu posso ser extrovertida, mas não conseguir criar um vínculo de confiança para o meu filho vir conversar comigo. E ao contrário, sou tímida, eu sou uma mãe tímida, uma mãe um pouco mais fechada, ou um pai um pouco mais fechado, mas eu consegui criar um vínculo de confiança com o meu filho. Porque o segredo é o vínculo de confiança que você estabeleceu ali. E é claro, né? Existem famílias, existem pessoas no qual é comum, isso é perfeitamente normal acontecer, de você ter amigos, eu ter amigas, amigos, da minha idade ou não, jovens ou até mais velhos, dizer assim, olha, eu consigo me abrir com fulano de tal. Eu não consigo me abrir sobre determinados assuntos com o meu pai, mas sobre outros assuntos eu consigo me abrir com o pai. Então, isso tudo vai depender do quanto você construiu de laço afetivo com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com o seu irmão. Né? Eu posso não me sentir tão à vontade para contar determinadas coisas para meu irmão, mas eu me sinto à vontade para contar determinadas coisas para minha irmã, ou para minha prima, ou para o meu primo, ou eu vou eleger o amigo. Por isso que eu digo que no começo da fase adulta, na adolescência, a gente cria laços muito fortes de amizade. Isso não quer dizer que quando você está na fase já, você não vai criar laços afetivos de amizade quando você está na fase adulta, com seus 30 e poucos anos. Não, você cria laços. Mas, pela especificidade da adolescência, do início da fase adulta, os laços afetivos, eles são mais fortes por conta que todo mundo está vivenciando aquilo. Eu vou deixar uma explicação num livro que eu amo de paixão. O livro chama-se Adolescência Anormal, da Aberasturi. Esse livro é muito legal, porque ele vai, é um livro psicanalítico, né? A Aberasturi é psicanalista. Então, ele é um livro psicanalítico, mas ele traz uma linguagem do dia a dia. Então, ele vai traçando o que acontece na adolescência. Por que os jovens, eles se unem com seus grupos? Por que os jovens, eles se afastam muitas vezes da religião, ou o contrário, eles se aproximam demais da religião? O que acontece na adolescência? Por isso que o nome do livro é Adolescência Normal. E todas essas nuances acontecem com os adolescentes em qualquer fase do mundo, em qualquer parte.
É claro, se você é adolescente no Afeganistão, a própria cultura vai te impor um ritmo diferente da nossa. Uhum. Organização tão grande. Mas ser adolescente é passar por todos esses processos. Uhum. Sim, mano, você tá certíssima. Eu vou procurar o livro, aliás, que tu recomendou, tenho certeza que vai ser ótimo. Viu? Se você colocar adolescência normal, PDF, Aberasturi, ou só adolescência normal, PDF, já vai aparecer. Ele é muito bom. Tenho certeza, cara, muito obrigado por ter participado, foi incrível. Quando a gente puder conversar de novo, vai ser ótimo. Talvez eu te chame até no final do ano. Eu tô querendo chamar a galera no final do ano lá, é Natal mesmo, aí a gente já fica falando de Natal. E, cara, muito obrigado por ter aceito. Você tem alguma coisa para divulgar para o pessoal ou não? Divulgar? Eu tenho a página do Instagram, se as pessoas quiserem lá me procurar, para a gente bater papo, né? Porque é interessante, porque muitas pessoas falam assim, você é psicólogo? Então, se eu for procurar psicólogo, eu vou lá pedir terapia? Não é assim, você vai para conversar. Eu converso com muita gente, não conversamos pelo Instagram? Não começamos pelo Instagram? Então, assim, eu gosto muito de conversar, bater papo. Lá tem a página do Instagram, tem a Uniaberta, que é a universidade, é um instituto que eu faço parte, do curso de psicanálise, a Uniaberta também, né? E a gente pode, como a gente tinha até conversado outra vez, a gente pode marcar outros temas para a gente estar conversando, né? Porque temas referentes ao ser humano é um tema inesgotável. Então, depois você vai deixar aí na sua caixinha de informações um Instagram, para as pessoas que quiserem procurar lá, conhecer a página, conhecer um pouquinho do trabalho, né? Que eu faço por lá. Então, Claro, claro. prazer conversar com você. Olha, eu vi que o podcast não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito tranquila. Mano, é uma conversa, pô. Só que em vez disso, é a mesma coisa quando a gente conversou no privado. Mano, se eu tivesse filmado, já daria um. É a mesma coisa isso. É verdade. Lá da outra vez, nós conversamos até coisas mais até pessoais, como é que era você, como eu era adolescente, as experiências. Sim, durou uma hora e meia por aí. E, cara, muito obrigado por ter aceito e tenha um ótimo trabalho e também uma ótima tarde. Muito obrigado. Obrigada, um beijo para todo mundo.